Vamos ver quantos segundos vai levar para passar um avião ou um helicóptero dessa vez. Vamos lá. Hoje o vídeo pretendo que seja mais curto, mais leve e está representando exatamente o que eu estou sentindo. Essa série de vídeos de reflexões, esse momento que eu precisei fazer esse tipo de processo, de viver esse tipo de processo, de criar vídeos e de estar falando de frente para uma câmera e expondo isso a público de forma bem aberta, né? Me colocando aí como eu já falei, as vulnerabilidades aí em relação a algumas questões internas, né? De uma forma não expondo minha vida pessoal, mas tratando de questões individuais e pessoais através dessa conversa aqui, nesses vídeos. Então, esse é o último vídeo dessa série. E entre diversas coisas que eu fui refletindo ao longo da semana, hoje eu estou chegando num ponto onde eu também estou relembrando outros ciclos que se encerraram e senti que esse ciclo desses vídeos, pelo menos por agora, eu estou colocando um término definidamente aqui, fazendo esse último vídeo, o vídeo de encerramento. E não é um vídeo de encerramento do canal, não é um vídeo de encerramento Não quer dizer, né, que eu não vá precisar fazer novas postagens nesse formato, mas o objetivo desse ciclo já está sendo cumprido. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu trouxe alguns pontos aqui, né, para poder dividir com vocês e para poder, na verdade, através desses pontos, olha lá, tá chegando. Esse aí parece que é um bimotor, um monomotor, não sei, tá passando baixinho. No dia a dia eu não percebo muito esses aviões não, mas quando eu vou fazer um vídeo, daí é onde a gente silencia o suficiente para perceber. Então os tópicos que eu quero trazer, eles vão estar conectados de uma certa forma, se relacionando através dos outros vídeos, né? Eu falei sobre escolhas, falei sobre intuições, falei sobre luto, né? Lidar com perdas, né? Falei sobre disciplina, que é justamente esse processo também que eu estou exercitando, né? Exercitar a disciplina é uma coisa que eu precisava muito voltar a fazer. Muitas vezes a gente pensa em disciplina só com o fato de estar fazendo algo de forma disciplinada, mas muitas vezes a gente não se pega procurando entender, ou isso muitas vezes não é ensinado pra gente ao longo da vida, que a gente precisa exercitar a disciplina em si. A disciplina, ela é uma característica, né? Posso dizer, uma das qualidades, né, do ser humano, e assim como qualquer qualidade, né, ela precisa ser exercitada, né, assim como, pensa assim, de todas as atribuições que nós temos, não seria o correto falar, mas entre qualidades e defeitos, todas são características, é isso, essa é a palavra. Características humanas, nós temos positivas, negativas, enfim. E aí eu percebo que disciplina é uma das que eu mais tive a oportunidade de desenvolver e foi a que eu mais negligenciei ao longo da minha vida até hoje, né? Eu tive contato desde muito pequeno com o estudo musical, assim, voltando um pouco antes ainda na escola, eu sempre gostei muito de estudar, fui muito curioso, então percebia que essa curiosidade, e alguns pontos de qualidade ali que eram facilidades, né, talentos ali em relação a matemática, por exemplo, as artes e tudo mais, então eu tinha esses dois pontos, né, parte de desenho, essas coisas eu gostava bastante, então eu recebia o elogio da professora, recebia um reconhecimento e aquilo ali me fazia sentir bem. Essa sensação eu lembro muito, né, de quando eu era criança, minha mãe também, né, a mãe ali, ainda mais minha mãe que foi, né, mãe solo ali pela praticamente a vida, pelo menos a minha vida, a minha existência, ela sempre foi mãe solo.
E então ela estimulava de uma forma muito positiva com que eu continuasse estudando. Chegou um momento ali da minha infância que eu tive uma primeira decepção, que foi de ter tirado uma nota vermelha em matemática, eu lembro, né? E isso deu uma frustrada, né? Porque até então não tinha tido nenhuma nota vermelha. E isso veio no momento onde outras coisas estavam acontecendo na minha vida. Tinha questões ali dos primeiros apaixonamentos ali na fase da infância. Não os primeiros, né? Mas alguns deles que eram mais, talvez, profundos, né? Eram mais atravessadores, assim, do meu emocional, e, né, eu tinha um pouco mais de discernimento do que anos antes, quando eu era muito mais infantil. Tinha as questões de início da sexualidade ali, né, envolvendo questões como acesso a conteúdo pornográfico, né. Tinha uma questão de autoestima muito envolvendo a questão da masculinidade em si, a questão de peso, né. Sempre tive problema com excesso de peso, na infância principalmente, foi algo que me marcou demais. E todas as coisas que a gente vive na infância colaboram, né, são a base ali para a formação da nossa personalidade, né? Então eu fui muito, assim, acho que eu aprendi de uma forma muito baseada em estímulo, né? E aí quando vinham as frustrações, nas frustrações ali da infância, eu tinha repertório, né, muito pequeno para aprender a lidar com isso. E o que eu via também em alguns familiares era a personalidade explosiva, né? Então essa personalidade explosiva também eu absorvi muito, né? E isso ecoou por longo da minha fase, né, de adolescência e na minha vida adulta também por muitos anos, né? Isso já foi tratado em terapia, já foi, né, trabalhado em terapia, já foi trabalhado com a espiritualidade, já venho trabalhando isso aos trancos e barrancos, né? Já magoei muitas pessoas por conta desse tipo de comportamento, já também me senti muito mal, tanto tentando não magoar, me sentia mal também, soltando os pensamentos através de palavras de uma forma com menos autocontrole, ou então demonstrando algum comportamento mais explosivo, né, e demonstrando estar ali irritado e tudo mais, eu também magoei pessoas e isso também não me fez bem. E dos momentos que se eu for pensar direito assim, dos momentos que eu consegui não magoar pessoas através do meu comportamento, eu me senti melhor, por mais que isso tivesse me doído bastante para conseguir executar. Ou seja, o autocontrole, ele também não é fácil. Assim, claro que não é fácil, mas o autocontrole também dói, né? De certo modo, não é só assim, é tudo mil maravilhas quando você tenta preservar o bem-estar do outro, né? Porque aí também você se sente se anulando, você se sente permissivo, você se sente muitas vezes incapaz, insuficiente, abrem-se possibilidades para ativação de novos gatilhos relacionados à sua autoestima, questões existenciais, ou seja, abre-se a possibilidade de uma bola de neve gigantesca também quando a gente pensa assim, não, né, eu vou evitar ele, porque ter autocontrole quando algo não te atinge é muito mais simples, né? Legal, né? Uma pessoa que você sequer conhece faz um comentário, de repente, um vídeo como esse, por exemplo, alguém vem e faz um comentário e você, eu vou ter meu autocontrole aqui. Isso é uma ilusão, né? Autocontrole de verdade é quando você tem, de repente, uma pessoa que você ama muito, né? Demonstrando que está decepcionada com você por alguma atitude sua. E aí você se sente muitas vezes, se você, de repente, nesse caso, né, um exemplo, né, aleatório assim, se num momento como esse ela está se sentindo decepcionada por uma atitude sua e você acredita que essa atitude sua não deveria deixar essa pessoa decepcionada ou irritada com você ou chateada, seja lá o que fosse, e você não compreende muito bem o que fez isso se tornar algo ruim para essa pessoa, você acaba se sentindo injustiçado também. Não sei se você, né, já passou, você que está vendo o vídeo já passou por algo assim, mas estou dando um exemplo genérico aqui, né? Alguma atitude sua que aparentemente, de repente, pode ser uma piada, uma brincadeira,
ou de repente uma crítica que você faz a um comportamento dessa pessoa que... Vou dar um exemplo bem prático. Eu tive um caso no relacionamento que uma pessoa, logo que a gente começou a ficar mais juntos e tudo mais, e levar algo mais, digamos, a sério, né? Que isso também é relativo, mas a questão de estar mais juntos e tudo mais, e eu via essa pessoa postava umas músicas relacionadas a músicas, por exemplo, de artistas que falavam sobre chifre, sobre corno e tudo mais. E aquilo, naquele momento, aquilo me atingia de uma determinada forma, porque as minhas inseguranças ali, relacionadas à afetividade, à masculinidade, né? Tipo aquela questão de posse, né? De estar assim, poxa, olha, eu tô com a pessoa, essa pessoa agora é minha alguma coisa, né? Porque nem era namorada, ainda não tinha nada, né, já determinado ali nesse momento. Estávamos nos conhecendo e tudo mais, mas aquilo me levou a pensar, aquela postagem de uma música que é uma sátira, uma piada e tudo mais, me fez me sentir inseguro, pensando que o que as outras pessoas que nem me conhecem, mas já né, conhecem ela, sabendo que estavam que ela estava com alguém, no caso eu, iam ver aquele tipo de música, o que essas pessoas estariam pensando no caso de assim de eu me colocar na posição do personagem ali daquela música, né, falando sobre chifre e tudo mais. Então, se aquilo era uma indireta para mim, se era algum tipo de provocação ou não, eu acredito hoje, né, depois de ter me expressado a respeito, eu acredito que eu deveria ter simplesmente abstraído, ter tido minhas percepções e observado os comportamentos posteriores, porque naquele tempo, naquele momento ali, eu preferi falar. E eu falei, procurei falar de uma forma amena, não procurei assim, não me senti desequilibrado emocionalmente a ponto de pegar e falar, olha, não, o que é isso, que não sei o que, você tira isso daí, assim, não foi nada nesse sentido. Eu só pensei, olha, esse tipo de, talvez, né, eu acredito que esse tipo de situação não fosse de um bom tom, assim, de repente você tá junto com alguém e tudo mais. Pensei naquilo e me senti, de forma literal, ofendido, né, através daquela... Eu me senti assim, tentei fazer, pensar se fosse o contrário. Por exemplo, se você tá com uma pessoa que você gosta e tudo mais, eu como um homem cis, hétero no caso, falando assim que eu tivesse, sei lá, postando de repente fotos que vulgarizassem a mulher, por exemplo, ou músicas que vulgarizassem a mulher e que de certo modo falassem sobre a amante, né, um exemplo, né, pensando aí num contexto monogâmico que é o padrão aí da sociedade, se fosse eu ali, né, acabei de assumir um relacionamento, algo que está indo para se tornar um namoro, onde supostamente essas pessoas vão ter exclusividade entre si, e aí eu fizesse postando assim, algo que arremetesse na letra ou no nome do título da música, que tipo assim, bom exemplo, né, vou dar um exemplo que eu nem sei se tem uma música com esse nome, mas quando a fiel sai, a amante chega, tipo algo nesse sentido. Então eu vou pra um tal lugar onde tá cheio de mulher e enquanto a minha mulher tá em casa cozinhando, algo nesse sentido, né? Então, expressar algo nesse sentido, eu acredito que poderia soar ofensivo para essa pessoa. E eu tentei expor dessa forma, né? Que por mais que ao longo do tempo depois esse relacionamento acabou tendo um fim, né? Naquele momento eu acho que eu deveria ter refletido um pouco mais, pensado a respeito e ter talvez identificado alguma coisa, observado os comportamentos e eu poderia tomar alguma atitude em relação a mim mesmo, né? Se ia dar continuidade num relacionamento como aquele ou não. Mas assim, eu acredito que naquele momento ele falar e expressar foi uma necessidade minha para aquele momento meu. Então, as consequências que vieram através dessa conversa, a forma como foi percebida essa minha indagação, que eu só trouxe para o bate-papo, né? Trouxe para a conversa, né? A respeito disso, mas ele foi tido como uma vetação de que era um artista que já era de gosto da família há muito tempo e que é um artista que faz sátiras de um monte de coisa e tudo mais. E eu entendi esse ponto de vista, eu entendi.
mas se talvez eu não tivesse nem conversado, eu talvez não fosse saber também, né? Mas o importante é que a lição que eu tirei disso é que a gente nunca vai conseguir, talvez, transmitir 100% do que a gente está pensando para o outro, né? Por mais que você está pensando e sentindo, você vai comunicar e a pessoa vai ter uma diversidade, né, uma complexidade de filtros e vai trazer para dentro de si com base naquilo que ela tem de repertório. Então, de repertório, quando eu falo, é repertório emocional, repertório de vivência, né? Então, assim, de maturidade. Então, eu mesmo naquela época me sentia muito menos maduro do que agora, e isso deve ter no máximo 2 anos, né? Esse acontecimento, por exemplo. Mas é justamente aí, esse ponto que eu trouxe para vocês em relação a... Tava falando de disciplina e vim para esse lado do emocional, né? Então, assim, as coisas que foram se conectando através de perdas, de processos que eu fui vivendo, elas vão chegando no lugar, parece que convergem tudo, né? Todas essas coisas que vão acontecendo que a gente parece que não tem conexão, né? De certo modo, estão em áreas diferentes da vida, elas vão chegando num ponto onde acabam se conectando. O que tem a ver isso que eu estou falando agora, dessa conversa, talvez uma questão de relacionamento com a disciplina, né? Tem a ver com a disciplina que eu procuro ter, né? O nível de disciplina que eu procuro ter com as coisas que me fazem me sentir melhor, amadurecer e me priorizando, né? E não no fato de anular outra pessoa, as outras pessoas ao seu redor, as amizades, os seus afetos, os seus familiares, enfim. No sentido de que as coisas que realmente te incomodam ou que uma outra pessoa faz ou fala, ela só vai te incomodar se tiver realmente alguma coisa dentro de você que ainda não está bem lapidado, resolvido com aquele aspecto. Então, tem filósofos aí, né? Pensadores, né? Tem mestres, tem diversas vertentes que acabam falando sobre um tema que é muito importante, né? A gente só se incomoda ou só admira aquilo que ressoa em algo que a gente também tem dentro de nós. Por exemplo, eu só vou me incomodar se uma pessoa, sei lá. Por exemplo, tenho calvície, né? Eu tenho calvície. Já me incomodou bastante quando alguém comentou, num certo momento lá, quando estava começando ainda, né? A perceber que eu tinha calvície, né? Alguém percebeu e eu não tinha nem perto de assumir que eu podia simplesmente raspar a cabeça e lidar com a calvície dessa forma, ou fazer algum tratamento, ou buscar arrumar grana para fazer um implante, seja lá qual fosse a saída, ou a forma que eu ia usar para lidar com isso. Uma pessoa comentou, uma pessoa querida, uma pessoa que muito divertida, eu gostava muito, mas aquilo também me atravessou de um momento muito assim, não tava, né, esperando e me pegou de surpresa. E é aí que entra esse ponto, né, de autocontrole. Nesse dia, realmente, eu falei, esse dia eu preferi evitar. Falei, entrou no lema de piada, procurei entrar na piada também, brincar, mas aquilo me deixou realmente muito desconfortável. E aí eu tô comparando essas duas situações, porque nesse dia, por mais que essa pessoa que tenha falado, comentado a respeito da minha calvície, que foi bem assim, indiscreto mesmo, assim, eu achei que eu, né, não precisava naquele momento, mas é porque eu tava me sentindo ofendido, né, me sentindo atravessado. Eu preferi não entrar naquela conversa, não expor e tudo mais, eu procurei trabalhar comigo mesmo. É aí onde entra o ponto de autocontrole. Por que pra mim trabalhar disciplina com outras coisas relacionadas a arte marcial, exercício físico, estudo musical, inclusive essa coisa de estar falando aqui em vídeo e tudo mais, aí buscar terapia, buscar trabalhar com as coisas que eu acredito dentro da espiritualidade também, enfim, fazer o que tem que ser feito, cuidar da casa, cuidar da saúde, cuidar das minhas coisas, cuidar da higiene, da limpeza, né? Por exemplo, agora eu tenho que fazer a barba, que já tá tudo feio aqui já, eu tenho que raspar a cabeça de volta, ou seja,
tem coisas que às vezes a gente vai deixando, vai chegar algum momento que alguém vai pontuar aquilo e vai te incomodar. Mas é por que incomodou? Porque eu já estava pensando naquilo, e aquilo já estava me incomodando individualmente. Eu mesmo com aquilo não estava sabendo lidar. Por exemplo, se alguém já teve caso de alguém comentar sobre a barba, sobre o peso e tudo mais, qualquer coisa assim, aí eu acabar me sentindo mal. E, poxa, né, a pessoa não precisava falar. Não, tá, tudo bem, não precisava falar. Mas eu não consigo, né, se eu crio uma expectativa de que as pessoas devem pensar demais, ou no jeito que elas devem ou não falar comigo, ou devem ou não pensar duas vezes quando vão fazer algum comentário, alguma brincadeira comigo, existe um problema aí. Eu também já passei por diversas experiências nesse sentido, que é, peraí, se a pessoa não pode se sentir à vontade comigo a ponto de fazer uma brincadeira, o quanto eu tô sendo verdadeiro com essa pessoa, né? Porque, né, tem esse ponto de vista, e tem outro ponto de vista que é o quanto essa pessoa acha que tem liberdade a ponto de fazer uma brincadeira que pode soar de mau gosto e talvez ela não pense tanto. Aí eu vou dar um exemplo para vocês no seguinte, vou trazer. Essa pessoa que comentou sobre a minha calvície, ela também tem várias questões de atributos físicos que ela não consegue lidar consigo mesma. Então ela tem uma tendência a apontar o que ela considera como defeito, como coisas engraçadas no corpo e na aparência de outras pessoas. Então aí já, analisando isso, você já olha, peraí, por que essa pessoa está falando isso de mim? Ah, tá. Não é que eu vou apontar também o que eu considero defeito, ou o que eu considero fora, né, o que seja engraçado, ou icônico no corpo, na aparência dessa pessoa. Também não vou retribuir da mesma forma, porque o que a gente aprende na infância é exatamente isso, né? Alguém te chama de gordo e você fala, e você que é magro, né? E por aí vai, né? Alguém te chama de careca e fala, e seu cabelo aí, que parece, né, um leão, por exemplo. Então, tem toda essa forma de lidar com as ofensas e tudo mais, que ela é muito responsiva, né? Assim, tipo, já bateu, tomou, bateu, levou, né? Tem esse aspecto, então acho que em algum momento da vida isso pode ser necessário para você aprender a criar uma certa casca, né? Criar talvez, né, uma certa resistência. Só que ao longo do tempo eu também fui percebendo que isso, assim, eu deixava de rebater um pouco e sabe, abstraía mais quando a pessoa não era tão próxima assim, né? Quanto mais distante, eu percebia que aquela pessoa, ela me conhece, né? Tipo, aquilo que ela tá falando não faz nenhum sentido. Então, tipo, deixa eu pensar o que quiser de mim, né? Tipo, não me importa essa pessoa. Quanto mais ela vai se aproximando da minha, né? Das camadas aqui de afetividade pra mim, mais esses comentários, eles surtem efeito negativo. Eles atravessam, mas assim, de forma dolorida demais. Então, lá naquela questão da música, naquele meu relacionamento, eu via que aquilo só me ofendeu de algum modo, ou as coisas que também, inclusive, né, não ou, mas as coisas que eu falei, talvez da forma como eu tenho trazido, que eu pensei que tinha sido, foi o melhor que eu pude naquele momento e tá tudo bem com isso agora. Mas a forma como eu consegui lidar com aquilo, trazer para a conversa, talvez não tenha sido suficientemente delicado ou autoexplicativo para, sei lá, não sei o que eu posso dizer, mas a forma como eu consegui levar, eu achando que já estava leve o suficiente, tentando ser o mais coerente possível na conversa, talvez não tenha sido suficiente para aquela pessoa, por conta das questões que ela tinha com ela mesma em relação a isso. Ou seja, no fim das contas, esse gatilho dessa insegurança com relação às questões de relacionamento e tudo mais me levaram para outras coisas também, não por conta daquela pessoa, não por culpa dela, por responsabilidade dela, não, foi coisa minha. Então essas questões de insegurança com relacionamento, de traição, de não sei o que, tudo eu pensava assim, tinha muita, a insegurança era eu comigo mesmo, né? Então ressoava em mim essa questão de fidelidade ou não. Então eu fui e cometi erros relacionados à infidelidade. Essa pessoa, até então, não foi quem cometeu esses erros, né? Até onde eu sei. E aí o que entra? Entra justamente reforçou para mim muito esse aprendizado. Eu já vi muitas pessoas falando, né, como eu falei para vocês, vi muitas linhas de filosofia, de pensamento, de estoicismo e tudo mais. Enfim, tem várias coisas que a gente pode usar como gancho, como referência, mas assim, basicamente só me incomoda algo
no externo se aquilo dentro de mim também me incomoda. Por exemplo, se é uma pessoa que fala que eu sou feio, só vai me ofender se eu acreditar que eu sou feio. Tipo assim, pô, você é mó feio, não sei o que, essa sua barba aí, não sei o que, tá? Se eu realmente não gosto da minha aparência, da minha barba, se eu tô com alguma questão que não tá muito bem, assim, não muito bem resolvida, a gente sempre tem coisa pra resolver, mas se é um nível suficiente que eu acredito naquela pessoa, aquilo ali me incomoda e é possível que eu perca um pouco do equilíbrio e vá reagir ou replicar em relação a essa atitude dessa pessoa. Agora, se aquilo que a pessoa fala, eu faço um processo aqui de mentalizar por algum momento e ver de onde que vem aquele incômodo e talvez por que essa pessoa está falando isso a meu respeito, tentando me ofender, é justamente aí que eu consigo ter a possibilidade de não ser tão reativo. Aí é o momento onde a gente consegue, talvez, né, alcançar aí uma camadinha de autocontrole. Não é quando um desconhecido ou alguém que não faz diferença nenhuma na sua vida comenta ou te fala alguma coisa que te ofende, mas é quando alguém que você ama tem algum comportamento ou alguma atitude ou alguma fala que vai te incomodar, que vai te chatear. É nesse momento que você consegue colocar à prova, né, o que é realmente a possibilidade de autocontrole. Já teve situações onde discutir com familiares, né, briga de irmãos, discutir com a minha mãe, né, incluo também as discussões de casais, né, dos relacionamentos que eu tive. Poxa, são tantas questões assim, são tantos momentos que me fizeram lembrar, hoje mesmo eu estava lembrando, que me faziam perder a paciência, assim, de um modo assim tão, eu vejo hoje que tão fútil, assim, né. Eram coisas tão pequenas e aí eu começo a observar e também me acolho nesse processo, porque eu vejo o quanto eu era imaturo, né? O quanto eu estive imaturo por um grande período, né, da minha fase adulta. Hoje eu tô perto dos 40 e tô longe de me considerar adulto de fato, né? De pensar assim, poxa, parece que faz pouco tempo ali que eu tinha feito 17, 18 anos. Mas não, já se passaram 20 anos depois disso, né? E a reflexão que fica é, quanto tempo será que eu ainda tenho para aprender, né? Então, assim, essa pergunta é claro que é retórica, né? A gente nunca sabe até quando vai estar aqui vivo e podendo aprender algo em si. E o aprendizado fica nesse sentido, né? Justamente ali. Isso para mim já está bem claro. Não compensa ser uma pessoa reativa e explosiva. Mas isso também não é uma questão, não posso dizer que não seja uma escolha, mas essa escolha é difícil de você enxergar que você pode escolher. Eu cresci a vida inteira achando que isso fazia parte de mim. De fato fazia, né? Mas algo que eu talvez não pudesse escolher não ser. Então tem coisas que às vezes a gente pode escolher não ser. E o que mais me fez compreender que eu consigo escolher não ser algo, isso tem muito mais a ver com o que a gente escolhe ser. A gente é muito levado, né, na infância a escolher o que você vai ser quando você crescer, né? E aí você fala, tá, eu quero ser, por exemplo, eu queria ser inventor. Ou depois eu queria ser, sei lá, policial, bombeiro. Até o ponto onde eu fui querer, né? Desejar ser artista, músico, enfim, alguma coisa nesse âmbito de arte, tatuador, né? Teve esses quereres assim. A gente não pergunta pra uma criança o que ela não quer ser. O que você não quer ser de jeito nenhum quando você crescer. Só que isso também a gente não tem que delegar aos pais ou às comunidades, enfim, as pessoas não têm obrigação nenhuma de ter uma cartilha corretamente de como deve criar ou não os menores ali, as pessoas que vão vir depois, né, para as próximas gerações. A gente simplesmente vai lidando com aquilo que a gente recebe e tentando girando os pratinhos, né, enquanto a vida acontece. Então o ponto de autorreconhecimento primeiro, antes de autoconhecimento, é autorreconhecimento, né? Essa frase acabou de surgir na minha cabeça agora. Então, peraí, o que é autoconhecimento, né? É buscar se conhecer, mas como eu me reconheço, né? Muitas vezes, né, e a maioria das vezes vai ser através dos olhos das outras pessoas. A gente não consegue somente ter uma noção individual
né, exclusivamente sua internamente. A gente também é uma somatória daquilo que a gente vê e se reconhece individualmente, mas também nós temos camadas daquilo que é reconhecido pelos outros, né? Então isso também faz parte do que nós somos, né? Não quer dizer que o que as outras pessoas veem de você não seja você. Elas podem ver algo muito distante daquilo que você vê de si mesmo, ou elas podem ver algo que faz parte de uma das coisas que você é, porque nós somos uma complexidade gigantesca de coisas, né? Então, pessoa que o seu irmão, sua irmã te conhece de formas específicas, cada um vai ter uma visão, né? Para sua mãe você é uma outra pessoa, enfim, nós temos milhares de versões, né? Para cada pessoa que a gente conhece aí, nós somos uma pessoa específica, né? E para nós mesmos, nós somos uma somatória daquilo que a gente reconhece e daquilo que a gente vê que os outros reconhecem. Então, o processo de autoconhecimento, eu acredito que também parta dessa análise de nós, né? Olharmos por aquilo que os outros acham que nós somos, ou que eles dizem que nós parecemos, ou dizem que nós somos, e o quanto a gente se apega nisso. Porque se uma pessoa fala, você parece com, sei lá, você parece com aquele jogador de futebol. Aí você fala, poxa, que legal, né? Eu pareço com o jogador de futebol e tal. E aí você começa a incorporar muito dessa personalidade desse jogador de futebol em você. Aí chega o ponto de que você fica achando que você é aquele jogador de futebol, né? Você começa a né, se despersonificar por conta de uma aparência, né? Porque talvez você ainda não se reconheceu como você é. Então, acredito que uma pessoa que passe por algo assim, faz parte do processo dessa pessoa também. Chega um momento que ela vai cansar, falar, não, mas puxa, nossa, quem sou eu de verdade, né? Isso acontece muito para o pessoal da música também, porque a gente também, no processo de aprendizagem, a gente vai aprendendo a copiar os outros, né? A gente aprende a copiar o nosso professor que está ali tocando violão, cantando na nossa frente, a gente começa a querer tocar ou cantar por conta de que a gente quer copiar algum artista que a gente gosta muito, a gente quer cantar igual fulano, a gente quer tocar guitarra igual fulano, a gente quer tocar bateria igual fulano. Então a nossa referência de inspiração, ela parte de um ponto de imitação. Isso é inerente do ser humano, a gente imita, a gente aprende a falar imitando. Então assim, uma criança aprende a falar como? Você fala assim, fala aqui ó, papai, mamãe, né? Ela tá olhando, né? Tá vendo, né? Quer dizer, tá olhando, ela tá vendo, ela tá ouvindo, ela tá sentindo ali, né? Quando a criança põe a mão no seu rosto, ela vê o movimento ali, por exemplo. Então, a criança, nós seres humanos aprendemos por repetição, por imitação, e ao longo do tempo a gente vai podendo compreender de outras formas, né? Nós aprendemos também por exclusão, né? Você pode ver um comportamento ali que você fala, nossa, isso aqui não deu nada certo pra essa pessoa. Poxa, uma nota mental de que aquilo ali eu não vou fazer. Você aprende também pensando, né, com seus erros, é claro, né? Imitando alguma coisa e, né, não saindo tão bonito ou perfeito ou conforme você se auto-julgar ou alguém julga pra você, você fala, então talvez não seja esse caminho. Então, vamos passando pelo processo ali e o que mais me deixa satisfeito de que chega um momento, né, no fim das contas, porque no fim das contas talvez não seja tudo tão bom, né? Porque no fim das contas a gente sabe que o caminho a gente não tá mais aqui. O fim do nosso processo talvez seja só quando a gente parte mesmo. Mas enquanto nós estamos em processo, vai acontecendo momentos de que essa espiral ela se expande, né? A gente para de circular aqui num círculo exclusivo aqui fechado, a gente quebra esse círculo, a gente abre um novo círculo ali, uma nova linha vai se abrindo e a gente vai às vezes vendo coisas parecidas acontecendo, mas você já não está mais naquela mesma linha, você está aqui do lado. Aí você passa meio que observando aquilo, você fala assim, olha só, isso aqui já aconteceu comigo e eu fiz, olha, você começa a se rever no passado e fala assim, ó, que coisa, isso aconteceu comigo da outra vez e eu tive tal atitude, eu cometi tal erro, eu falei assim, ou eu fiz certo dessa forma, o que aconteceu? Então você consegue ver coisas na sua vida a cada ciclo de meses ou anos, não sei, cada um pode ter uma percepção diferente em relação a isso, mas tem coisas na vida, as lições que vão acontecendo, elas vão acontecendo novamente
por camadas. É como se assim, ó, uma parte disso aqui eu já aprendi, agora vem outra camada e você aprende um pouquinho mais daquele mesmo tipo de coisa. Então, sobre relacionamentos, sobre questões familiares, sobre questões com saúde, que envolvem possibilidade de envolvimento ou não com entorpecentes, enfim, coisas que podem não te fazer bem. Aprendizado sobre questões filosóficas, questões da sua espiritualidade, suas crenças e sua fé, enfim. E é sobre esses pontos que eu queria falar. O quanto a disciplina com você mesmo e com as coisas que você pretende fazer ou com as coisas que você pretende deixar de fazer, o quanto essa disciplina, esse aceitar a repetição, né, se dispor à repetição e à frequência e tudo mais, ela vai além de um papo de coach, um papo de guru de internet, sabe? Ela vai realmente no nosso íntimo, né? O que a gente faz com mais frequência determina também a nossa realidade, né? Se eu falo pra vocês que eu como carne todos os dias, automaticamente essa atitude, essa ação minha me torna uma pessoa que não é vegetariana, pronto. Uma atitude minha me exclui de uma outra categoria. Se eu falo pra vocês que eu sou uma pessoa que não come carne, eu automaticamente recebo o título de vegetariano. Então, se eu sou uma pessoa que não vai à igreja, né, não vai à igreja católica, por exemplo, eu posso me considerar católico não praticante. Se eu vou num centro de umbanda ou de candomblé, eu sou considerado uma pessoa, né, de fé matriz africana. Se eu sou uma pessoa que fala que discorda que existe, né, um Deus, por exemplo, automaticamente eu tenho um nome para isso que é chamado de ateu, né? Se eu sou uma pessoa que acredita em várias coisas e mistura tudo e tudo mais, tem um termo hoje em dia que é chamado de jovem místico, né? Que fala de tudo de... Então tem as coisas que definem a gente, né? Nós vivemos aí num universo de formas, né? E de moldagem, né? Tem nome para muita coisa já. E se não tiver nome para alguma coisa, você pode inventar um nome e talvez tenha outra pessoa que inventou um nome para outra coisa do outro lado do planeta ou aqui na sua vizinhança mesmo. Então, nós precisamos de identificação, né? Aquilo que talvez não seja muito identificável ou que deixe-se muito sem identificação, fica mais difícil de compreender, né? Por mais que exista beleza nisso, na não identificação existe beleza. É daí que vem a arte abstrata, por exemplo, né? Quando você demora para identificar ou você talvez não identifique de forma alguma o que se trata de fato aquele quadro, né? Um quadro abstrato. Isso também acontece na vida. Tem pessoas que tratam as questões de gênero, por exemplo, dessa forma, né? As questões de sexualidade, as questões de afetividade, as questões de relacionamento, as questões talvez políticas, religiosas, espirituais, tudo as coisas meio sem forma. Mas o que é meio sem forma talvez seja uma mistura de várias formas. Basicamente é isso. Então, se você, dentro de uma coisa que não tem muita forma, você observa um pedaço disso, você encontra um padrão, né? Então, talvez as coisas que, né, componham toda essa matrix aqui, essa existência, são pequenos padrões que, quando a gente olha talvez o todo, eles parecem que parece o caos. Mas se a gente consegue observar um pouco mais de perto, ou talvez mais de longe, né? Que isso acontece muito com as artes também. Talvez mais de longe aquilo faça algum sentido, ou talvez mais de perto aquilo faça algum sentido, baseado na capacidade que nós temos de discernimento e de reconhecimento. Porque o nosso cérebrozinho aqui, ó, que é um negócio, né, tão pequeno em relação ao cosmos, né, um órgão aqui do nosso corpo, ele é viciado em padrões, então a gente acaba tendenciando a encontrar padrões, certo? E por isso que a gente tem dificuldade com as perdas, com as quebras de padrões, com as frustrações de modo geral. Mas a gente pode, inclusive, ensinar o nosso cérebro com pequenos padrões. Então, olha, quando a gente tem uma perda assim, vai passar um tempo assim, assim assado, provavelmente vai acontecer X, Y, Z, e é bem provável que você se sinta melhor dentro de algum X tempo, que pode ser mais ou pode ser menos. Depende também do que você está fazendo com aquele tempo, porque parar e esperar também é uma opção. Muitas vezes a letargia é só o que você consegue.
E não tem ninguém para te julgar sobre isso. Acho que é importante também reconhecer que, poxa, tive uma perda, um relacionamento, uma perda familiar, né, um luto, né, alguma coisa nesse sentido, uma perda financeira, uma perda, sei lá, uma enchente que aconteceu, perdi imóveis e tal, tem um monte de coisa. Você tem o direito de sentar e chorar. Isso é direito do ser humano de não conseguir lidar com as coisas. Só que esse não conseguir lidar também é por algum tempo, tá? Porque o mundo não vai parar para você recuperar as suas coisas ou o seu emocional, que tá tudo quebrado. O mundo vai continuar. E o tempo ele é implacável. O tempo por si só, a possibilidade de existência do tempo pra gente já é o exemplo de disciplina. Porque é uma lei, né? Ele é uma lei, ele acontece indeterminadamente. Não importa o que a gente faça, o tempo vai continuar acontecendo pra gente, né? Dentro da nossa existência aqui. Se você sai desse planeta, o tempo já acontece de outra forma, né? Então, por mais que o tempo seja dito como relativo, né? Einstein falou isso, a gente está ainda limitado na nossa capacidade de percepção da existência. Então, nós somos aí, não vou dizer escravos, né? Mas basicamente nós só conseguimos viver, né, dentro dessa lei que é chamada de tempo. Então, essa sim é uma lei que não tem como a gente escapar. Então, se você consegue hoje lidar com o que você está vivendo somente sentando e chorando, cara, ou moça, ou senhora, ou senhor que estejam aí, é isso que você deve fazer, tá? Acho que foi assim que eu aprendi e foi assim que eu me permiti também. Teve momentos que eu só conseguia sentar e calar, silenciar, ou sentar e chorar, desabafar, né? Você vai colocar pra fora, talvez não seja com formas, tá vendo? Às vezes você vai espernear, gritar, chorar, vai sofrer, são coisas estranhas, ruídos, secreções, né? Mas você está colocando para fora de alguma forma, de alguma maneira. Ainda é um padrão de expressão, né? E aí, conforme você vai vivendo esse padrão, aquele padrão talvez, né, aquela dor que ela está se expressando de forma física, porque é uma dor interna. E o chorar, o sofrer ali, o se expressar, existem contrações musculares, contrações de glândulas, né? Secreções que causam incômodo. Aí, conforme você chora e seu nariz fica tampado e escorrendo bastante secreção, você também costuma ter uma dor de cabeça. Você pode também perder o apetite. Você pode acabar negligenciando os seus cuidados com saúde por um tempo. Então, você está ali reforçando esse estímulo para o seu cérebro que está doendo. Então, você está trazendo do emocional, do lugar subjetivo, mental e emocional, para o seu corpo físico aquela dor. E aí você está sentindo dor de verdade. Então, aquilo está se tornando cada vez mais real. A partir do momento que essa dor de verdade acontece e que você pode ou não receber a ajuda de alguém, provavelmente você vai receber, porque sempre tem alguém que vai se propor a ajudar, você pode aceitar ou não, mas aquilo vai, conforme você consegue aceitar ajuda, você consegue começar a se permitir curar-se, né? E esse processo de cura vai acontecendo de forma muito lenta e gradativa, e às vezes ele é imperceptível. E não é porque você parou de chorar que tenha parado de doer emocionalmente, mas talvez você tenha parado de necessitar da dor física para expressar aquela dor emocional. Às vezes você vai encontrar essa expressão física através de um exercício, através de um teatro, através da dança, através da cantoria, do tocar, do desenhar, do escrever. Então essa coisa começa a se expressar da conversa, da terapia, sei lá, você vai se confessar com o seu mentor espiritual aí, né? Seja um padre, um pastor, um pai de santo, um guru, qualquer pessoa que esteja disponível para te ouvir. Então você vai canalizar essa energia para outro lugar, através da sua voz, através das suas palavras escritas, enfim. Então essa expressão ela vai se moldando, ou seja, vão acontecendo novos padrões de expressão daquilo que você está sentindo, daquela dor. E conforme aquilo vai acontecendo um processo de cura interna. Essa dor vai diminuindo internamente e ela vai se transformando em alguma outra coisa. E aí, quando eu ouvi falar disso a primeira vez, eu achei assim, legal, né? Isso é tipo assim, que coisa, né? É óbvio, né, que é assim as coisas, mas não é tão fácil. Mas realmente, a gente às vezes, quem tá falando aqui do outro lado, né? Parece fácil, né? Mas não é nada fácil, não. Nem um pouquinho.
E é por isso que é eficaz, porque não é fácil, é dolorido, é lento e é real. É por isso que faz sentido. Então, o que acontece? Todo esse processo, quando você olha de longe, depois de um certo tempo, você consegue observar que talvez aqueles 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você consegue ver que aquilo ali, parece um período gigantesco. Vamos supor que você ficou sofrendo por uma perda muito grande durante 1 ano. Quando se passam 5 anos, aquele 1 ano agora já tem uma relevância menor. Quando se passam 10 anos, aquele 1 ano já tem uma relevância menor. Os outros 10 anos foi de reconstrução, foi de busca de melhoria, foi de novos relacionamentos, ou foi de uma solitude saudável, ou seja lá o que você tenha buscado fazer da sua vida. Aquele período de tempo de dor, ele, por mais que ele ecoe e ainda cause alguns traumas e gatilhos ao longo do tempo, dentro daquele todo, aquele período ele ficou menor. E o tempo ele vai tendo esse poder, né? O que você resolve fazer dele, ou o que você consegue fazer com ele, vai determinando ali ao longo do tempo, né, como acontece essa cura ou não, né? Então você pode também acabar fazendo com que isso perdure cada vez mais tempo. O que era 1 ano se viram 10, e se você não consegue, né, se desvincular desse processo, ou transformar, não é se desvincular, mas transformar esse processo de dor em expressão, ele vai ecoando e continua dolorido ali até pontos aí que a gente não sei nem se mensurar. Mas o que eu posso dizer é, se você acredita que você consegue, que isso vai passar um dia, por mais que você talvez parece não querer que isso passe, né, que isso também acontece, é uma autossabotagem. Quando você começa a perceber que você precisa se perdoar, e você também precisa aceitar que você erra, que você errou, que você ainda pode errar mais ainda, né? Você aceita isso e você fala, bom, isso faz parte do processo. É só realmente tentando acertar que se erra, né? E é só errando que se aprende, né? Então, acertando, será que a gente aprende também? Claro que aprende, mas tentando fazer algo, né? Fazendo algo, aceitando viver, aceitando existir, aceitando que você está aqui e você vai viver sua vida de alguma forma, você vai tentar buscando acertar de algum modo, né? A nossa busca é por fazer algo certo, certo para nós, certo de acordo com aquilo que a gente acredita. E aí você vai cometer erros dentro desse tentar acertar, você vai cometer erros, né? E às vezes você vai achar que aquele erro talvez que você pode cometer, ele não é um erro só porque tem algum atalho ou alguma possibilidade daquilo não ser tão errado, então você também pode cair no erro dessa forma. E aí com tudo isso, essa somatória de coisas, a gente vai aprendendo, vivendo. E para mim essa é a razão de existir, aprender. Aprender e aplicar, porque se não fosse isso, se não fosse a possibilidade de aprender algo, eu não veria razão assim na existência humana. Então é com esse vídeo aqui que eu vou finalizar, já passou bastante tempo. E os objetivos cumpridos com esses vídeos, com essa série de vídeos que eu fiz, o primeiro deles foi executar o início, né, de um processo de disciplina de postagens no meu canal no YouTube, de deixar o canal ativo. Um deles era esse, que é independente do conteúdo, do tipo de conteúdo, essa missão eu me senti cumprida. Segundo, foi de ter conseguido fazer vídeos mais longos e também colocando reflexões e pensamentos, né, através desse material em vídeo. Então era uma coisa que eu gostaria de fazer. Não quer dizer que o meu canal fosse só disso, ou que eu fosse focar apenas nisso, mas que eu queria fazer isso algum dia da minha vida, eu consegui concluir, estou feliz por isso. O terceiro é que, através desses 2 pontos, eu consegui me sentir melhor comigo mesmo, por estar executando isso, e eu estou conseguindo tirar outras coisas da gaveta. Por exemplo, minhas composições, eu comecei a fazer live em outras redes sociais, eu estou cantando mais, estou tocando mais, né? Por mais que eu já venha, né, de outros processos que me levaram até chegar nesse, que era de retomar o trabalho com aulas de música, de retomar fazer renda extra com as entregas de moto. Tinha todas essas possibilidades ali ao meu redor, na minha órbita, né? Então, a partir do momento que eu voltei a fazer essas duas coisas, né, de conseguir gerar renda através dessas 2 coisas que eu vim fazendo, que é dar aula de música e fazer as entregas como uma renda extra no caso,
minha autoestima já tá mais ok comigo mesmo, assim, de eu falar, poxa, tô conseguindo me sustentar de uma maneira minimamente digna e tô conseguindo me livrar de algumas dívidas que foram ficando para trás, né, que foram ficando para trás, e que eu tô conseguindo acertar tudo isso. E tô conseguindo manter aí um nível de relacionamento, de conversa com minha família, com meus amigos, né? De uma forma saudável, né? Com as pessoas que eu conheço, com meus alunos, estou conhecendo outras pessoas, fazendo novas amizades também e tendo novos aprendizados através dessas pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi com a pessoa que eu considero muito, gosto muito, é que é justamente isso, a gente só aprende através das pessoas. Essa é a última coisa que eu queria fechar aqui nesse vídeo. Então, através das outras pessoas, a gente consegue aprender. Seja tomando como exemplo algo que elas façam, você tentar replicar isso, né, para a sua realidade, ouvindo alguma história dessa pessoa e refletindo a respeito e trazendo para a sua realidade, ou, né, tentando fazer exatamente aquilo que a pessoa fez, algo parecido com o que ela fez, ou justamente evitando algo que ela fez. Então, a nossa contação de história, nossa oratória como a voz sendo o canal principal de troca, né, de aprendizagem mútua, né, ouvir e falar ainda é a maneira, né, humana de se comunicar. Não estou excluindo aqui as comunicações por sinais nem nada, né, por conta das questões de deficiência auditiva ou visuais, né, mas a fala ainda é a nossa maior ferramenta. Então, ouvir e aprender é algo valioso. E fica aqui minha gratidão aqui para quem assistiu esse vídeo. Para quem assistiu todos os vídeos, muito mais obrigado, né? Se esse vídeo chegou até você de uma forma inusitada e fizer algum sentido, deixa um comentário aí. Siga-me, né, no meu canal. Vocês vão ver outros conteúdos daqui para frente, mas eu vou continuar por aqui e vou continuar esse processo de exercitar a minha própria disciplina. E eu agradeço muito a possibilidade de estar fazendo esse vídeo. Eu agradeço a existência dessas redes sociais para isso. É um canal de expressão, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado não tão bom, mas tudo é uma ferramenta que a gente pode usar, né? Então, agradeço muito por tudo isso. E a gente se vê numa próxima aí. Espero que vocês me vejam cantando e tocando muito ainda por aí. Um abraço.